Hoje eu estou aqui com a Cláudia Pamplona, terapeuta integrativa. A Cláudia já participou de 2 maratonas aqui na Energia Ativa, trazendo conhecimento junto com a É acupuntura. verdade. O outro foi junto com A a auriculoterapia. auriculoterapia. E hoje ela está aqui presente com a gente aqui no Instituto Energia Ativa. É uma grande honra receber você aqui hoje, Cláudia. Seja bem-vinda. A honra é toda minha, mestre. Gratidão pela experiência desde ontem, né? Que nós conseguimos passar com toda a egrégora junta, essa troca de experiência, essa renovação de energia. Então, eu só tenho a agradecer, né? E hoje partilhar um pouquinho dessa troca, né? Como o senhor bem nos ensina, a gente tem sempre o que aprender e a gente tem sempre um pouquinho para ensinar. É verdade. E, assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua atuação como terapeuta, quais terapias que você utiliza, né? Como você trabalha. Eu fiquei sabendo que você acabou de inaugurar um novo espaço de atendimento, Verdade. né? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, eu atuo com a reabilitação da dependência química, né, profissionalmente há 16 anos, mas desde como voluntária há quase 20. E a minha busca pela medicina tradicional chinesa era buscar uma terapia que eu pudesse implementar no plano terapêutico, né, da reabilitação, porque os sintomas das crises de abstinência, as comorbidades, os transtornos, eles de fato eles existem, né. E aí eu comecei a buscar a auriculoterapia, estudar acupuntura, e o reiki há 2 anos ele entrou no meu caminho. E foi um encontro, assim, muito divino, porque eu entendo que não fui eu que procurei o reiki me escolheu, né. E a partir daí foi um casamento de amor mesmo. Existe uma Cláudia há 2 anos atrás, antes do reiki, e o reiki, e a Cláudia hoje após o reiki, porque as primeiras transformações o reiki fez na minha vida, sabe, no meu dia a dia. Então foi um presente. Aí hoje você é acupunturista também, Eu né? sou acupunturista Auriculoterapeuta, e nada sem mestre o de reiki. reiki. E aí você combina essas terapias nos seus tratamentos. É, porque o que que eu entendi nessa, porque tudo é energia. Ainda que com o reiki a gente vai chamar de Qi, na medicina chinesa a gente vai chamar de Qi, vai chamar de plana, de energia vital, mas ela é uma energia e todos nós estamos conectados nesse universo, fazemos parte desse universo. Então é esse olhar e esse tratamento, eh, desse modo amplo de ver, num todo. Então, o reiki, por ser essa energia inteligente que ele vai canalizando, ele vai, através dos chakras, ele vai tirando o bloqueio. Quando você vai trabalhar com os meridianos, que é essa mesma energia, mas que está dentro de nós, é como se o reiki ele fizesse primeiro essa grande faxina. Ele limpa, e aí eu percebi que quando eu fazia um tratamento sem o reiki, eu usava só a acupuntura ou eu usava só a auriculoterapia, eu tinha resultado, mas esse resultado ele era mais lento. Então, quando eu associo com um reiki, o resultado é rápido. E a volta, quando a pessoa vinha, muitos já voltavam assim: "Ah, isso aqui eu não tive mais", era já uma outra queixa, aquilo ali já tinha resolvido. E aí eu mudei. Porque anteriormente você faz uma anamnese e meio que o paciente ele vem dizendo para você o que ele quer, né. E aí hoje eu troquei. Então eu faço a anamnese e a partir daí eu vou sugerir o meu tratamento. E eu explico, porque muitos não sabem o que que é o reiki. Aí Uhum. eu explico: "Olha, vamos iniciar com o reiki, e a partir Quem não daí a conhece gente". pode até pensar, nossa, ela tá me enrolando. E aí vai, sabe. Então eu tenho resultado. Eh Eu fiz um atendimento numa senhora, ela tem 80 anos, e a primeira consulta eu e a filha ajudamos ela a subir na maca, por Uhum. conta de uma crise do nervo ciático. A acupuntura ela é maravilhosa para isso, né, você faz e ela já saiu andando um pouco melhor. E aí eu fiz a aplicação do reiki,
No dia seguinte, a filha dela me mandou um vídeo dela dançando. Eu até botei lá na minha página. Olha só que legal. Assim, eu tenho uma experiência muito pessoal com a acupuntura. Eu sou estudante de acupuntura, acho que é uma coisa, assim, maravilhosa. E eu sofria com cálculos renais, né? Então eu tive que cheguei a fazer 3 cirurgias de cálculo renal. E essa experiência pessoal, eu tive esses cálculos renais e passei por 2 cirurgias, né? Na primeira cirurgia eu extraí 9 cálculos, na segunda cirurgia eu extraí 16 cálculos de um rim, 21 cálculos do outro rim. Na terceira cirurgia eu estava com um cálculo tão grande que tinha entupido o ureter. Então eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. E eu estava num sofrimento que eu não estava aguentando mais aquilo. E aí eu vi uma propaganda na TV de um acupunturista e sem acreditar que ia funcionar, fui lá, fiz acupuntura, isso já tem mais de 20 anos, eu nunca tive uma cólica renal mais depois disso, né? Então, assim, para mim, equilibrou perfeitamente aquela energia. Então, E acho muito assim, válido. é, eu comecei a estudar medicina chinesa e tudo é a forma de gratidão e do amor, né? Quanto mais amor, mais ele vai transbordar. Inicialmente era para atender aos dependentes químicos, Uhum. atender, melhorar o plano terapêutico, né? Da crise de ansiedade, da compulsão. E não, eu não poderia imaginar que isso me levaria a ter um consultório, estar atendendo um outro público. Isso não fazia, eu não tinha ideia dessa situação. E eu Mas estava achava, aberta a né? acontecer, né? E aí, assim, o reiki, eu conheci o reiki, né? E eu comecei a ter um espaço onde, inicialmente, eu só atendia com reiki. Que Eu legal. já estava estudando, mas, assim, eu me cobro muito na questão de você atender o outro, né? Eu fico às vezes impressionada hoje, não é falando mal, mas tem muitos cursos na internet e que faz lá sangria e auriculoterapia e um negocinho, e não é assim, sabe? Você fazer um diagnóstico dos padrões sindrômicos, ele é difícil. Eu tô finalizando o primeiro ano da pós-graduação e continuo dizendo, não é fácil, porque tem padrões combinados, e se você faz uma sangria e a pessoa tem uma deficiência de sangue, você piora o quadro daquela pessoa. Então, é essa responsabilidade que inicialmente eu não consegui fazer. Eu precisei e continuar Fundar. estudando, aprofundar, ter a experiência na escola, né? Porque lá a gente tem um estágio que é acompanhado para você poder fazer esse início, né? E o reiki, ele me abriu essas portas para você trabalhar com essa energia, sabe? Uhum. Então, depois de um ano atendendo somente com o reiki, é que eu fui começar a fazer o atendimento com a auriculoterapia. Aí eu fazia com reiki, eu fazia cromoterapia, porque eu já tinha feito floral de Bach, que você vai trabalhar as emoções, que eu uso muito também para tratamento com a dependência química, que é excelente trabalhar essas emoções. Então, isso foi acontecendo. E aí foi dando tempo do reiki transformando a terapeuta que eu precisava ser para atender hoje. E você inaugurou agora, né? Inaugurei. Recentemente, inaugurou o seu espaço de atendimento. Fica no Rio de Janeiro, né? Isso. E o que que você vai fazer lá? Que terapias que você vai atender as Então, pessoas lá? lá agora, o reiki, Uhum, a auriculoterapia, a acupuntura, ventosa terapia e o atendimento com a psicóloga. Então, uhum. tem a psicóloga lá também, né? Tem proposta, mas ainda não está certo, né? De outros profissionais para atender, porque a minha vontade é ter lá junto a nutricionista, mas eu quero trabalhar com a dietoterapia, tudo voltado para esse olhar da medicina chinesa, sabe? Porque a obesidade, para a medicina chinesa, ela tem a obesidade yin e a obesidade yang. Então, não é a mesma dieta, não é. Por isso que, às vezes, por exemplo, quando você tem a obesidade, tem uns que falam assim: ah, e esse tratamento, essa dieta fez bem para mim.
Porque se você tem uma obesidade yin, é bom que os seus alimentos sejam mais quentes para te dar yang, porque você tem muito yin. Mas se há uma obesidade yang, é necessário, né, que você consuma mais o alimento que seja mais de natureza yin, para você ter esse equilíbrio. E aí o Uhum. sucesso, e aí você tem pontos na acupuntura, você tem pontos na auriculoterapia, que vai ajudar nesse metabolismo. Então, esses assim, já são projetos que já tem ali para trabalhar, para atuar, né? Nesse trabalho que você fez com os dependentes químicos, né? Assim, para você como terapeuta, qual foi o aprendizado maior? É, no geral, eu tenho muito essa questão de que para tocar uma alma humana, você precisa ser um humano, né? É, o Carl Jung já vai dizer, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma outra, seja apenas outra alma humana. E na dependência química, esse tempo todo, isso me fez ser uma pessoa melhor. Primeiro, para você olhar o outro sem o preconceito, despir dos rótulos, né? Para conhecer a história. Tem pessoas gigantes, pessoas maravilhosas por trás da dependência química. A dependência química ela é só uma cerejinha do bolo que está ali. E aí, quando eu comecei, de fato, a trabalhar na comunidade terapêutica, utilizando da acupuntura, da auriculoterapia, primeiro que eu consegui reduzir a crise de ansiedade, a insônia, e aí a evasão diminuiu. Porque muitos vão embora porque não aguentam as comorbidades, sabe? E muitos o remédio não dá conta, porque aí faz um outro processo, é outra dependência medicamentosa, porque ainda que tenha um benefício, mas é uma droga também. E aí você imagina, você trabalhar com dependente químico e que você precisa trabalhar o cérebro a não ter mais nenhuma droga, seja ela qual for, e você conseguir oferecer qualidade de vida com uma terapia natural, O então equilíbrio você, natural do corpo, da então mente? você trabalhar com meditação, e aí eu inseri naquele momento, eu colocava aquela música, né, o Mindfulness, né, que você vai trabalhando ali aquele relaxamento, trabalhando com as cores, fazendo as auriculoterapias e vai. E aí chegava, nossa, essa noite eu dormi toda, eu consegui dormir. E assim, a resposta que eles mesmos tinham através da. Teve um acolhido que ele chegou com vários laudos psiquiátricos, né? Com vários CID. E Uhum. aí, quando ele chegou, eu falei pro irmão dele: olha, eu não sei se ele, com todo esse laudo, se ele consegue ficar uma semana, mas vamos ver, né? Então, era muito. E aí eu perguntei: você aceita? Você está disposto? E aí, como era uma questão de estudo minha, é, era voluntário, ninguém pagava nada. O Uhum. material de trabalho é meu, mão de obra era minha. Você está disposto? Ah, tá, estou disposto. Então vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar com a meditação, ensinei a ele as técnicas da respiração. Eu fiz o reiki, porque o reiki, para quem tem transtorno psíquico, para os transtornos mentais, o reiki ele é assim uma mão e tanto, Uma né? boia salva-vidas, né? Literalmente, ele é o SOS. Verdade. E aí, ele chegou e ficava assim, nossa, ele ficava assim, nossa, eu tô tão zen, sabe? E aí, assim, aquilo aumentava a minha satisfação, porque você vê a melhora do que você pode proporcionar para o outro. E ele manteve o tratamento dele até o final. Ele reduziu a medicação dele. Hoje, quantas pessoas que eu atendo lá no meu espaço com crises de ansiedade e que já ficou hospitalizado e que hoje o psiquiatra deu alta, sem remédio. Às vezes a pessoa está assistindo a gente nesse momento, às vezes é muito comum a gente ouvir falar das recaídas. A pessoa ela tem um vício, ela consegue ficar algum tempo livre daquele vício e ela
cai de novo, aí ela se recupera, ela fica mais um tempo livre, cai de novo. Às vezes a pessoa que está assistindo está passando por isso, ou um familiar de uma pessoa assim está passando por isso. Por tudo que você já viu, por esse trabalho que você já fez, todos têm condição de se recuperar? Todos. Mas a questão principal é: a família sofre, e eu sei o quanto sofre. E para quem nos assiste aqui, eu já digo, independente se aquele familiar que é dependente químico, se ele aceita o tratamento ou não, vai buscar tratamento também, porque o familiar ele necessita desse acompanhamento. Agora, isso é uma escolha que precisa ser do dependente químico. Tem que ter o querer. Então, esse é o primeiro passo. Porque mesmo aqueles, quando precisa de uma internação compulsória, que quando a vida está em risco, e aí, mas a grande maioria, quando ele sai daquele nível de que está, ele volta, porque não é um desejo, ele não quer, ele ainda não. Por mais que a gente já visualize que ele já perdeu tudo, que não tem mais o que perder, que já tem perdas na saúde física, mas ele primeiro precisa desejar, eu quero. Porque a dependência química, ela não tem cura. Mas a diabetes também não tem, a hipertensão também não tem. Então, o diabético não pode comer açúcar. O hipertenso tem que fazer retirada do sal. E o dependente químico, ele tem que optar por novos hábitos. Porque não dá nem para falar, retira isso. É qual é a cena que o leva a ter recaída. Porque antes da recaída, existem os desvios de condutas de caráter. A gente diz que a recaída, na verdade, ela é o ponto final. Mas antes de você usar novamente a droga, você já veio dando sinais com uma mentira, às vezes é voltando a beber, acha que só a cerveja não faz mal, voltando para o local onde era da sua adicção, né? Porque às vezes o adicto ele precisa não só tirar lugares, mas tem que tirar pessoas. Então ele precisa fazer uma nova escolha de vida e entender que a sobriedade, que essa escolha vai levar ele a uma sobriedade para ele voltar a ter a assertividade, a autonomia da escolha da sua vida. Então é um processo. E aí você precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar nesse plano terapêutico para ele fazer. Então tem uns que só a sala de AA dá certo, tem uns que precisa da internação, de uma intervenção mais séria, um período maior aí de desintoxicação. Tem uns que conseguem mesmo não tendo nada, ou só indo fazendo um acompanhamento no CRAS, ou com psiquiatra, ou com psicólogo, ou buscando, né, assim como eu, outras terapias para te deixar mais calmo, te deixar mais tranquilo, diminuir as crises de compulsão. Então, assim, é uma escolha que o terapeuta faz com o dependente químico e ali a gente vai combinando, né? O que você gosta? Por exemplo, tem uns que eu indico a internação quando quer num sítio, porque gosta de trabalhar com a terra, que é com esse trabalho. Então, você vai fazer esse caminho. Tem outros que na sala de AA, né, de NA, vivendo os 12 passos, que conseguem encontrar sua sobriedade e conseguem seguir. Então, assim, não tem uma receita, mas tem um primeiro ponto que é eu decido parar, e aí qual é a ajuda que eu quero? Aí o profissional consegue, dentro daquilo que ele está disposto, você direcionar e continuar para que ele tenha essa resposta. E eu tenho várias pessoas hoje com 15 anos limpo, 20 anos limpo, né? Sem ter mais recaída. Agora, é entender esse processo. Porque, às vezes, também, eles vão. Aí começa a fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos limpo. Aí acha que, tá, tô bom, tô curado. Ou então, Jesus me curou. Agora eu consigo. E aí você volta para os hábitos velhos. E aí o cérebro é como se fosse um start. Ele começa a fazer e aí recai. Eu acho que um dos grandes motivos de falha são as pessoas continuarem convivendo com aquelas pessoas que o levavam ao vício. Como você falou, são situações, são gatilhos que acabam levando a pessoa para lá. E acho que vale muito nesse momento também a pessoa ter um processo de autorreflexão, né? Sim.
E as terapias, eu acho que elas ajudam a chegar nesse equilíbrio, nessa clareza mental, até para a pessoa ter o poder de escolha. Ela poder escolher aquilo que ela quer, né? A forma que ela quer levar a vida dela. Acho que você tocou num ponto muito importante, que foi que as pessoas que estão próximas das pessoas com dependência, elas também sofrem, né? Elas também precisam de ajuda. E uma coisa que a gente fala sempre é que a gente precisa estar bem para poder ajudar o outro. O que você recomenda hoje para quem está vivendo essa situação, que tem alguém adicto na família e que sente que já precisa de ajuda também? Você acredita que em alguns casos, a família acaba sendo um dos motivos da recaída? Porque aquele dependente químico que resolveu se tratar, ele foi lá. Então, ele está lá com um terapeuta, com um assistente social, às vezes, dependendo, com um psiquiatra, com um médico, né? Tratando, porque muitos, quando a gente vai ver lá o histórico, tem sentimento, às vezes, traumas que estão presos lá na infância, sabe? Então, por isso que eu tô falando, o vício é só a cerejinha do bolo. Tem muita coisa ali, só que ele tá se permitindo tratar. Só que aquele familiar que ficou em casa e que muitos sofreram junto, quando é às vezes uma família fragilizada, um relacionamento fragilizado, ele está se tratando, mas o familiar não. Então, quando ele volta para estar inserido novamente na família, os outros não estão. Então, é a ferida dos outros que estão latente, que vai novamente tocar na ferida do dependente químico, que então está sarado. Já está com a casquinha ali, tá bem, porque ele estava se tratando. E aí volta novamente aquelas brigas, aquelas questões, e aí muitos acaba que vai para a rua, e naquela questão de cabeça quente, acaba que volta para o uso, e aí volta tudo de novo. Então, o dependente químico, quando ele vai ser novamente inserido na família, ele precisa encontrar um ambiente saudável. Para ele, porque ele necessita desse apoio, e se ele tem a rede de apoio da família, é muito mais fácil esse tratamento. Mas a família, e cada um de nós, independente do problema que nós vivemos, nós precisamos ter o nosso autoconhecimento. Saber quem nós somos, quais são os nossos sonhos, o que nós queremos, o que nós buscamos, o que nos faz mal, quais são os nossos traumas que a gente precisa jogar fora, qual é o espaço novo que eu preciso ter, o que me falta para essa construção do ambiente saudável. Porque às vezes a gente tem um relacionamento tóxico dentro de casa, seja às vezes de pai com filhos, de irmãos, de cônjuges, profissional, e isso adoece. Então, ter esse ambiente saudável. E eu não posso responsabilizar o outro. Quando eu estou lá fazendo a escuta, que o depende, mas por causa da minha mãe, esquece a sua mãe. Mas porque o meu pai esquece a seu pai. Você teve a sua escolha. Eles podem até ter sido um facilitador, mas a escolha foi sua. Porque eu conheço pessoas que vivem situações, às vezes, até pior, e tiveram uma escolha diferente. Ah, o meu pai era um alcoolista, tive muitos problemas com isso, e por conta disso eu tomei versão ao álcool, não quero saber do álcool. Eu posso fazer esse caminho contrário, né? Então esquece, porque o outro muda se eu mudar. Eu não posso desejar uma mudança na minha vida, mas querer que seja o meu pai mude, que o meu marido mude, que meu filho mude, eu tenho que mudar. E aí, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu vou fazer essa limitação. O que eu preciso limitar? Qual é o não que eu tenho que de verdade dar? Será que o não que eu estou dando para o outro, eu estou dando não para mim? Ou esse não para o outro é sim para mim? Então, é esses parâmetros que o autoconhecimento, a inteligência emocional vai nos fazendo tomar. Então, para o familiar, vai buscar ajuda. Eu sei que muita família que vive isso, por questões de condição, a gente nem sempre encontra psicólogo de forma gratuita, mas a gente só encontra aquilo que a gente busca. Então, é difícil. Mas pergunta, porque às vezes tem igreja que tem psicólogo que atende com preço social. Tenta o CRAS,
né? O CREAS, vai buscando ali na tua cidade, clínica da família, né? Vai buscar ajuda. Tem o NA também, tem grupos de autoajuda específico para a família. Então a gente pode ir buscando, sabe, esse essa ferramenta para Sim. ajudar você a estar melhor, para você conseguir ser feliz diante de mais nada com você. É esse encontro que cada um de nós, independente do que a gente vive, a gente precisa ter esse encontro de nós. Porque antes da gente perder um filho para droga, um marido, um irmão, seja lá o que for, muitas vezes a gente se perdeu da gente mesmo. Então a gente precisa se encontrar. E aí, a partir do momento que eu estou bem, eu consigo ajudar esse outro, seja ele quem for. Eu acho que a grande maioria das famílias no Brasil, né, sofrem com algum tipo de dependência de algum familiar, né? Seja por álcool, seja por drogas. E acho muito importante trazer esse esclarecimento assim para essa família. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar. A pessoa, ela conseguiu estar limpa, estar bem do vício, ela conseguiu evitar os gatilhos, como você disse, bastante tempo. Ela ainda deve fazer terapia ou ela não precisa mais? Eu, se tem uma frase que eu gosto de dizer para todo mundo, não só para quem é usuário, todos nós precisamos de terapia. O autoconhecimento, ele é infinito, ele não termina. Ah, eu hoje já tenho um conhecimento grande de mim, ótimo. Mas isso não significa que eu já sei tudo de mim. Eu sou ainda um mar, um universo, e que eu posso cada vez mais me redescobrir de novas habilidades que eu ainda nem sei que sou capaz. Ainda mais, mesmo que você soubesse tudo de você hoje, amanhã você é outra pessoa. Então a terapia, ela é para toda a vida. E pro dependente químico, que não tem cura, é igual o diabético, é igual o hipertenso, não tem cura. É claro que se ele faz uma alimentação adequada, ele pode até ficar livre do remédio, dependendo do grau, né? Tem algumas que tem que ser com insulina, não vai ter jeito. Então, é de acordo com cada um, mas é para sempre. Então, mesmo aquela pessoa hipertensa que consegue controlar a sua pressão com alimentação, com um remedinho, chega uma determinada um dia no mês que vai lá no cardiologista, vai refazer o exame para ver como é que está a glicose, vai lá fazer o eletro, saber se o coração está tudo bem, vai no cardiologista. O dependente químico ele também precisa disso. Ele precisa desse profissional ou daquele caminho que ele escolheu, se é lá no grupo do NA. E a melhor forma que eu gosto de contribuir com o outro é continua ensinando para o outro o teu caminho que deu certo. Porque o nosso ouvido é o que está mais perto da boca. Então, cada vez que eu vou fazendo o que ele vai falar, por exemplo, né? Da questão de se manter limpo, da dependência, para aqueles que estão chegando, ele está ouvindo. Ele está renovando todos aqueles passos, todo aquele compromisso, todo aquele propósito que ele tem que As ter com ele mesmo. crenças. Então, ele ajuda o outro e ele continua nesse processo de recuperação, porque ele está fazendo por outro, mas ele está ouvindo. Então, ele ali vai ter o terapeuta também, que ele vai estar se beneficiando daquela terapia também, né? Ou ele, então, ele vai participar, vai continuar participando, dessa vez não mais sentando numa, por exemplo, sentando ali para ouvir, mas ele já pode ser uma daquelas pessoas que está ali dando testemunho, que está sendo aquele o protetor, vamos dizer assim, né? O padrinho daqueles que estão chegando, ou ele vai ajudar numa comunidade terapêutica que ele já passou por ali, ele vai ser o monitor, né? Ele vai fazer um trabalho voluntário nesse sentido. É, ele vai, eu não me identifiquei com nada disso. Então ele tem lá o psicólogo, ele tem o psiquiatra, mas que em algum tempo ele vai lá, porque ele precisa lembrar que ele está em recuperação, mas que a dependência química não tem cura. Então, cada vez que ele faz esse processo, ele não permite que, às vezes, as situações difíceis que nós passamos, mas que essa montanha russa ou aquele desequilíbrio faça gerar nele gatilhos que possa apresentar a dependência química, né? Ou levar novamente a essa recaída. Porque, às vezes,
existe um problema, ele pode encontrar ali que tem um pântano, ali tem um jacaré, mas ele está bem o suficiente para dar um pulo e passar pelo jacaré. Mas ele não tem como saber se as pernas dele vai ter força para toda vez que ele pular, ele conseguir pular esse lago sem cair no jacaré. Então, a questão é, não não se submeta a esse risco, sabe? Então, cria paredes, fatores de proteção, porque situação difícil vai ter. Então, ele vai ter sempre que aprender a lidar com as emoções dele, porque o cérebro do dependente químico é outro, a forma como ele lida com as emoções, tanto positivas como negativas. Às vezes a gente acha que é só as situações de tristeza, uma separação do cônjuge ou do amor, da vida dele, uma perda familiar. Não, às vezes até um excesso de alegria, sabe? Conseguiu um emprego, ele tem dificuldade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, ele ter esse profissional que vai sempre acompanhar, ele vai ter sempre ferramenta para ele conseguir fazer sempre esse contorno do pântano, ainda que demore mais um pouquinho, mas para ele não estar se submetendo a esse risco. Verdade. Cláudia, é muita informação valiosa, muita coisa que eu acho que vai servir para muita gente, principalmente para a família que está buscando forças, né? Porque o vício ele acaba sugando as forças de todo mundo. E aí, às vezes, a pessoa quer ajudar, mas ela já não tem mais força nenhuma. Eu acho que isso foi muito esclarecedor para ela. E E se eu... me permite só falar que a gente falou aqui dos vícios, porque quando a gente fala vício, a gente sempre lembra das drogas ilícitas. Então, vem sempre na nossa cabeça a cocaína, a maconha, o crack. Mas a gente não pode esquecer de um grande vilão que é o álcool. E ele entra de tapete vermelho, né, vestidinho nas festas, dentro da nossa casa. E quantas pessoas, quantas famílias são destruídas por conta de brigas. Criança presencia tantas situações por conta do álcool. Então, é difícil aquela pessoa que tem problema com álcool assumir que o álcool é um problema, porque é uma droga lícita que compra em qualquer lugar. O tabaco, quantas doenças morrendo por infarto, por doenças pulmonares, por conta do vício do cigarro. E hoje a gente está enfrentando aí uma terceira situação, que é a dependência tecnológica. E pessoas tendo essas crises que a gente já ouve falar por conta das drogas, porque não consegue mais largar. Eu já atendi pessoas que perderam o emprego, porque não conseguiu largar o celular. Porque é direto, tem a necessidade, não consegue ficar mais sem o celular. As pessoas se afastaram fisicamente, Então, né? hoje se tem criança, porque hoje a gente tem os pais do momento contemporâneo, né, dessa nova era tecnológica, já são os pais viciados na tecnologia. Então, as crianças com menos de 2 anos, elas já estão com o celular, aparelho de celular na mão, dominando. Sim. Então, assim, é um futuro, vindo um congresso recente agora, né, do FUMAI, um congresso internacional, inclusive, de crianças ansiosas, já vivendo o transtorno da ansiedade por conta desses hábitos, né? Então, a dependência emocional é outra também que afeta e traz tantos problemas, porque você não consegue fazer nada sem o outro. É pior até do que a dependência financeira. Porque quando a pessoa consegue depois ter o seu sustento, ela consegue abrir esse laço e seguir muito bem. Agora, a dependência emocional, a pessoa tem tudo, mas está presa naquela outra pessoa porque não consegue. Então, quando a gente fala de dependência, eu gosto de abrir esse leque, porque é muito mais complexo uma família destruída, um marido brigando com a esposa, né? Eu mesmo vim para esse momento lindo. Eu só postei momento maravilhoso, viajando, andando de avião e conhecendo pessoas incríveis, aquele lugar lindo. Ninguém coloca a sua tristeza ali. E aí, quando aquela pessoa ela já tem na sua vida, ela não consegue se sentir feliz. Ela já tem na sua vida tudo acontecendo de forma negativa. Ela entra para o celular, ela só vê tudo feliz. Então, é aquele desejo de ter o que o outro tem, de querer a vida que o outro tem.
E esquece que todos nós temos problema, não tem família perfeita. A perfeição não. Então a gente gera aí um outro problema que a tela do celular traz, né? Eu postei uma coisa hoje e eu não tive likes. E isso hoje já gera depressão, já dera, Ninguém gostou, ninguém viu. sabe? Então, e cada dia, o que era tão importante, que é esse olhar nos olhos e esse abraço, e a gente poder mostrar para aquele amigo as nossas fragilidades, né? Se mostrar vulnerável, né? Eu tenho muitos pontos positivos, eu consigo superar muitas coisas, mas é tão bom quando eu posso chegar, mestre, eu tenho essa minha dificuldade. Isso aqui é isso que as pessoas hoje precisam, se ver como humano. E tá tudo bem. Eu não tenho que dar conta de tudo. E a gente poder se abraçar diante das nossas misérias, diante dos nossos pecados, e entender que eu posso, com a minha habilidade, ajudar o outro e o outro me ajudar naquilo que eu não sou capaz. Então, é isso que a gente precisa ter cada vez mais na nossa mente e entender que eu não tenho que dar conta e que tudo aquilo que está na tela, aquilo é virtual, aquilo não é o mundo real. O mundo real não é daquele jeito. Não tem só o lado bom, né? Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito de estar aqui com você. Já deixo um convite para que venha novamente, para que a gente esteja junto novamente em breve, né? E que você possa trazer mais informações do que você trouxe hoje para a gente. Gratidão. Muito obrigado de verdade. Eu agradeço do fundo do meu coração, realizei um outro sonho, né? Embora nossas aulas online já deixou a gente mais pertinho, mas nada substitui esse aperto de mão. Você está sempre nas minhas orações, na minha caixinha do Reiki, né? Porque gratidão gera gratidão. Por todas as transformações e conhecimento que eu pude realizar na minha vida através de você. Porque você, de fato, é um ser de luz que emana isso para as outras pessoas, sabe? É esse teu lado humano de você sentar, de você acompanhar. Só quem é teu aluno sabe, né? Como é Obrigado. que é esse carinho. Então, é um prestígio, é um carinho. Eu não tenho palavras para agradecer o que foi esse final de semana. Então, namastê. O Deus que habita Gratidão. em mim saúda o Deus que habita em você. Assim seja. Muito obrigado. Nós estivemos hoje com a Cláudia Pamplona, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Cláudia. Quem quiser entrar em contato com você, né, Cláudia? De repente Isso. marcar um atendimento, alguma coisa, uma conversa com ela, entre em contato com ela. Eu tenho certeza que ela vai indicar para você o melhor caminho, Com né? toda certeza. Então, Obrigada. muito obrigado e até a próxima.